Olá, salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional. Nós sabemos que a fase do pensamento acabou em 1935, a fase racional começou a partir desse momento, de 1935, e na fase racional houve uma mudança de fase, da fase do pensamento para a fase racional. Mas eu sei que muitas pessoas não prestaram atenção, não viram, não sentiram mudança nenhuma. Hoje até que algumas pessoas já começaram até a falar que a natureza está diferente, está tudo mudado. Mas há um tempo atrás ninguém nem falava nisso, ninguém percebeu por quê? Por que as pessoas não percebiam essa mudança de fase? Oswaldo, a pergunta é muito boa. E o racional superior esclarece que o artifício é o império da ilusão. A ilusão burrificou todos, é o império das aparências. Então, a vida artificial, mesmo sendo contra o natural, tem muitos engambelos. E os engambelos vão anestesiando os pensadores. Então, as pessoas não sentiram a mudança da mãe natural. A mãe natureza mudou de fase em 1935. Até 1935, quem estava comandando a natureza era a energia elétrica e magnética. Quem estava em missão junto à humanidade para o desenvolvimento do pensamento era o mundo espiritual, e com o pensamento, através da energia elétrica e irradiação dos espíritos, a humanidade foi desenvolvendo ciências, filosofia e a espiritualidade, espiritismo, toda essa parte de contato com o mundo espiritual. Depois de 1935, como a gente falou antes, mudou a fase, mudou a regência. Quem está comandando a natureza é a energia racional. Como o povo estava iludido com as aparências, com a vida artificial, parece que a vida é essa mesma, mas no fundo ninguém se conforma com o sofrimento, nem com a morte. Aí o amadurecimento que o artifício serviu à natureza foi intuição da natureza, usando homens de ciência para desenvolver a ciência, as pesquisas, usando as experiências, tudo isso com o pensamento, para o amadurecimento. Com isso, a natureza fez que a maioria da humanidade amadurecesse, só que são 76 anos que a fase é racional. E quem estiver pensando não tem mais o direito de viver. Por isso, as hecatombes, os desastres naturais e artificiais estão aumentando. É a forma da mãe natureza impor aos seus filhos o desenvolvimento do raciocínio. Porque o raciocínio une, o pensamento divide. O pensamento já terminou a sua fase, a fase agora é racional. Todos têm que desenvolver o raciocínio na cultura da fase. E o conhecimento de cultura racional está nos livros Universo em Desencanto. A pessoa vai se conhecer, conhecer a mãe natureza, conhecer a estrutura do universo, conhecer a si mesmo, se conhecer, conhecer a estrutura da mente, e se ligar ao mundo de onde todos nós viemos. Tudo e todos viemos de cima. E agora a fase é racional de se ligar ao mundo racional. Eu gostaria agora de perguntar para o professor Porfírio, por que 1935? Por que esse ano foi escolhido para ser a mudança de fase? O que aconteceu nesse ano? Qual é a relação, tem a relação com algum outro fato ser em 1935, Porfírio? Olha, essa data ela é especial em função do livro Universo em Desencanto. Se este livro traz um conhecimento, como de fato está provando que é, da redenção da humanidade, em 1935, então, o senhor Manuel Jacinto Coelho, que foi o senhor que ditou as mensagens para o livro Universo em Desencanto, nessa ocasião, foi exatamente, ele era presidente de uma agremiação espírita, conhecida como Tenda Espírita Francisco de Assis, e recebeu a instrução do guia do centro, que assim se apresentava como Francisco de Assis, dizendo para ele que era para fechar as portas do centro, que o mundo ia entrar na Era do Fogo e que ele não atendesse mais ninguém, porque encerrava ali a linha espiritual da regência do equilíbrio da humanidade. E de 1935 para cá, se todos observaram direitinho, logo adiante começa a Segunda Guerra Mundial, uma fase de morticínio muito grande.
logo depois a Guerra da Coreia, na sequência a Guerra Fria, daqui a pouco a gente quase não explodiram as bombas nucleares, destruindo 5, 6 vezes a Terra, porque alguma coisa diferente começou realmente a acontecer, que essa selvageria humana foi contida, exatamente nos dando esta comprovação de que a fase é uma fase racional. A fase do fogo, ela existe em função dessa mudança de comportamento, que as pessoas perdem o senso do equilíbrio, do pensamento, e sem pensar entrou a fase do mata-mata. Essa era a fase do fogo que foi já anunciada em 1935. E de lá para cá é que começaram estas mensagens do mundo racional sendo ditadas para toda a humanidade. E em 1970 começou a circular, final de 1969 para 1970, é que começou a circular para todos o primeiro volume da obra Universo em Desencanto, mas exatamente em 1935 foi quando encerrou a missão espiritual da humanidade e que a partir daquela data a humanidade teria que ser regida por um desenvolvimento simples, natural, que é o desenvolvimento do raciocínio. E aí, então, foi aonde a humanidade estava engambelada, atraída por uma série de ilusões, ganâncias materiais. Não sei se vocês ainda se lembram, no final da década de 1930, a humanidade tinha a presunção de encontrar a bela civilização, né? Era até conhecida como La Belle Époque, ou Belle Époque. La Belle Époque, em francês. Meu francês está um pouco desatualizado. Mas aí, justamente, era o apanágio, vamos dizer assim, da civilização, da regência do pensamento. Mas de 35 para cá, a coisa veio esmorecendo. Hoje o pensamento não comporta mais esta regência. Então o ser humano está ficando cada vez mais debilitado naquilo que ele acreditava como sendo de si, do seu próprio pensamento, do pensamento humano, e não prestou atenção que a natureza está nos conduzindo para um desenvolvimento natural, que é o desenvolvimento do raciocínio, em que a humanidade agora começa a sentir a sua relação com a natureza. Esse é o fundamental, a característica principal da fase racional, é a gente perceber que a natureza está querendo se comunicar conosco e dizer para toda a humanidade, a gente em princípio ainda diz nosso pensamento, mas na verdade é no nosso raciocínio. Mas enquanto não desenvolve, não ouve. O pouquinho de pensamento que ainda dá um pouco de senso de responsabilidade nas pessoas, alguns ainda conseguem ouvir um pouco melhor esse apelo, mas a boa preparação realmente, e por isso a gente está sempre alertando todos, é a leitura do livro Universo em Desencanto, que está desenvolvendo o raciocínio do ser humano naturalmente, por isso não é uma seita, embora seja a continuação do espiritismo, porque é um conhecimento que vem de cima, por isso começou numa tenda espírita, tá bom? Querendo dizer que a cultura racional é em favor de todo o conhecimento humano, mas numa nova fase. Essa é a característica, é o que o povo realmente precisa saber. A natureza não está mais regendo pelo pensamento humano, está regendo pelo desenvolvimento do raciocínio. E aí, essa fase conturbada, na verdade, é uma mudança de fase. Mas quem já conhece, sabe e está sentindo em si mesmo essas provas, essas comprovações de que a natureza é pródiga, está num avanço cada vez maior, e basta a gente olhar, por exemplo, uma prova simples está na casa de todos, são as crianças de hoje. Elas nascem de uma maneira bem diferente das crianças, por exemplo, do meu tempo de infância. Eu me lembro que no meu tempo de infância, o meu irmão mais novo, caçula, quando o vi nascer, diferença de 6 anos de idade, ele levou 3 dias para abrir os olhos. Hoje a turma nasce com os olhos abertos, batendo palminha, querendo saber onde é que está a velhinha para comer o bolo. Já nasce durinho, né? Já quase andando. Em pouco tempo fica logo erguido. E sendo filmado, né? Que muita gente filma. Então as crianças que nascem hoje, elas têm um dote natural diferente do dote que a natureza dava naquela época. E isto é uma coisa progressiva. Este avanço não é pensamento, este avanço é racional. E as pessoas ainda estão procedendo, educando, formando, instruindo com base no conhecimento antigo, com o conhecimento espiritual. E isso não está surtindo muitos efeitos.
Haja visto o que acontece nas escolas, nas igrejas, na família, na sociedade como um todo. Tudo está balanceado. Por quê? Todos ainda estão, os que ainda estão se baseando no pensamento, estão perdidos, porque o pensamento está fraco, não governa mais ninguém, e aí nasce todo esse quadro de violência. Então, em 1935, começou uma nova fase, e quando o guia do centro se manifestou através do senhor Manuel, com a seguinte pergunta: quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu? Aí começa a cultura racional. E o centro espírita foi fechado e acabou a fase espiritual, e nós estamos na fase racional, e a cultura da fase racional é a cultura racional que está contida nos livros Universo em Desencanto. Nosso tempo é muito curto, mas a gente volta uma outra hora para falar mais sobre cultura racional. Eu espero que você tenha gostado do programa. Obrigado pela audiência e tchau.